Esse ano o Flamengo decidiu monopolizar o futebol brasileiro. Não bastasse ganhar a Supercopa e o Carioca, eles ainda ganharam o Brasileiro e a Libertadores. Vamos falar um pouquinho do título brasileiro do Flamengo. Título esse, como diz Abel Ferreira, sem asterisco. Mas antes eu peço que você, por favor, curta o canal, dê aquela força. Você que não é inscrito, caiu de paraquedas, tá perdido, aproveita, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal, beleza? Ontem nós tivemos para mais de 72.900 pessoas, Flamengo 1, Ceará 0 no Maracanã. Depois de 16 anos, o Flamengo conseguiu levantar uma taça de campeão brasileiro na sua casa. A última tinha sido em 2009. Nesse período, o Flamengo ainda conseguiu ganhar um campeonato brasileiro. Lá em 2020, com o Rogério Ceni, só que foi com uma derrota para o São Paulo no Morumbi. São Paulo da época de Fernando Diniz. Bom, esse é um campeonato brasileiro que, se a gente parar para analisar, ele já tem uma certa métrica, né, o carimbo do BAP, da presidência do Flamengo, desde o começo do ano, que a diretoria do Flamengo deixou claríssimo e cristalino que o campeonato brasileiro seria a prioridade do Flamengo no ano. E foi. Tanto que, se você pegar ao longo da caminhada do Flamengo, no jogo contra o Central Córdoba na Libertadores, o Flamengo poupa o time em vista do Campeonato Brasileiro. E se você pegar, tem jogo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, que o Flamengo cai para eles, o Flamengo também poupa o time em vista do Campeonato Brasileiro. Então a diretoria do Flamengo falou e fez. Falou e fez. Mas também não adianta simplesmente a diretoria tomar como prioridade o campeonato se técnico e jogadores não darão tudo de si nesse campeonato. E não foi o caso. A gente viu um Flamengo muito forte, muito robusto, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Se você pegar a campanha do Flamengo, ele tem mais de 50 gols de saldo. Você tem noção que é mais de 50 gols de saldo? Tem equipe no Campeonato Brasileiro que não fez 50 gols. O Flamengo, em saldo, em diferenças de gols marcados e gols sofridos, o Flamengo tem mais de 50. É muita coisa. Mas é muita coisa. E se você pega os números desse Flamengo, vou até deixar aqui para vocês, esse Flamengo, ele é o melhor ataque da competição, ele é a melhor defesa da competição, ele é o melhor mandante da competição. Ele teve a melhor campanha, foi campeão. Ele teve o maior saldo de gols da competição. Ele provavelmente vai ter o melhor jogador da competição, que é o de Arrascaeta. E ele só não é o melhor visitante da competição porque o Palmeiras tem um ponto a mais que ele. Olha o tamanho da campanha desse Flamengo. E se a gente for falar desse Flamengo, a gente tem por obrigação de falar do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele tá 1 ano e 4 meses no comando, 1 ano e 2 meses, perdão, no comando do Flamengo. 1 ano e 2 meses. Ele chega em outubro do ano passado, meados de outubro. E ele já chega numa semifinal de Copa do Brasil contra o Corinthians. Ele vai para a final contra o Atlético Mineiro, passa pelo Atlético Mineiro, é campeão. E aí, diretoria nova, tá lá o BAP. Ele poderia trocar o Felipe Luiz, mas não, ele mantém o Felipe Luiz, né? Ele acredita no trabalho do Felipe Luiz, que ganha o Carioca no começo do ano, ganha a Supercopa do Brasil. Óbvio que o Felipe Luiz tem os seus momentos de oscilação. O Flamengo, quando teve a Libertadores, ele não faz uma boa primeira fase. Ele não vai bem naquele momento. Mas se você olhasse para o brasileiro do Flamengo, para o campeonato nacional, o Flamengo sobrava. O Flamengo deitava, como fala o pessoal. Ia muito bem, performava muito bem. E como essa era uma das métricas do BAP e do Boto, então o Felipe acabou por ficar. Óbvio que o Felipe, ele teve lá seus problemas, tá, gente? Teve seus problemas. O Felipe foi questionado, foi chamado de estagiário, teve reclamações por uma primeira fase péssima na Libertadores, em que o Flamengo passa como segundo colocado, que o Flamengo quase sai. O Flamengo passa com 11 pontos num grupo que teve a LDU passando com 11 e o Central Córdoba ficando com 11 indo para a Sul-Americana. Então, para você ver, o Flamengo teve um pouco mais de 60% de aproveitamento dos pontos.
pouquinha coisa a mais. Não foi tão fácil assim na questão da Libertadores. Quanto ao brasileiro, o Flamengo sobra, o Flamengo dá show. O Flamengo teve uma goleada de 8-0 contra o Vitória. O Flamengo foi muito bem contra o São Paulo, teve uma apresentação muito digna no Maracanã, que terminou 2, mas podia ter terminado 5. O Flamengo vai muito bem contra o Corinthians e além de você pegar e apresentar essas questões de ataque, como eu tenho batido o ponto aqui, o Flamengo tem uma defesa que foi se ajustando conforme as coisas iam saindo do Maraca. Se você pegasse o Flamengo, ele tinha tomado pouquíssimos gols em casa e a maioria dos gols que eles sofriam era fora e isso tinha um certo desequilíbrio. O Flamengo parou de tomar esses gols fora. O Felipe Luiz ele arrumou o para trás mente do Flamengo, a parte da defesa. E aí cai muito também com a questão do Pulgar voltando, porque quando o Flamengo deixou de ter como dupla de volantes Jorginho e Saul, e ele passou até o Pulgar, que é mais um cachorro louco, que é um cara que marca, auxilia, e deixa o Jorginho sair para poder flutuar, ele conseguiu ter todo o potencial da equipe do Flamengo ali. Todo o potencial foi aproveitado. E não dá pra gente chegar e falar também que foi uma campanha só de altos, porque ela teve seus baixos. Além disso, acho que o episódio Pedro marcou muito o Felipe. E o Felipe, ele simplesmente expôs o Pedro, né? Ele deixou o Pedro exposto para a imprensa de uma forma que, olha, o meu trabalho você não vai atrapalhar. Você está atrapalhando, você não está treinando bem, você não está levando em consideração aqui a equipe como um todo. Ou você treina ou você tá fora, você vai cair fora, pode ser o Pedro, pode ser qualquer um. Na época, eu lembro que eu não achei positiva a forma como o Felipe tratou isso. O Pedro acabou que mesmo estando exposto, assumiu que estava errado, voltou, foi um dos pilares ofensivos, tanto que se eu não me engano ele termina com 12 ou 13 gols no campeonato. E se não fosse a lesão, o Pedro estaria marcando gols há pelo menos um mês aí, terminaria com 15, 16, 17 gols. Talvez o Flamengo estivesse brigando pela artilharia com ele e com o Arrascaeta. Tamanho o nível ofensivo do Flamengo. Quanto à defesa, o Flamengo tem um ano maravilhoso. O Rossi, que começou muito claudicante, oscilando muito, tinha muito questionamento da torcida, ele se coloca como um ídolo, também pela questão da Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro o Rossi vai muito bem, o Léo Pereira tem uma temporada digna de seleção, o Léo Ortiz tem uma baita de uma temporada, os dois muito bem. Aí você olha, o Flamengo depois que perdeu o Wesley, o Varela tomou conta do recado, tanto que o Felipe traz o Emerson Royal, que nem chega a virar uma assiduidade na lateral direita. Na lateral esquerda a gente tem o Alexandre jogando e tendo até uma certa sequência. Acho que o ponto alto é o ponto defensivo do Flamengo, mais até do que o ofensivo, porque o ataque ele costuma ganhar jogos e as defesas costumam ganhar campeonatos. O Felipe ele foi muito bem. Como dito, outros números que eu vou deixar aqui, é isso aqui, ó, isso é absurdo. Flamengo em casa, ele tem 44 pontos como mandante. Como visitante, o Flamengo do Felipe Luiz tem 31 pontos. E parte disso, uma boa parte disso, é graças a esses caras aqui, ó. Arrascaeta e Bruno Henrique. O Arrasca e o Bruno Henrique nem teve um ano gigantesco como um Pedro, por exemplo, mas o Bruno Henrique, quando precisou-se dele, ele estava lá para resolver. O Bruno Henrique resolveu contra o Ceará, o Bruno Henrique resolveu contra o Sport nos 2 jogos, o Bruno Henrique meio que desafunilou a situação pro Flamengo e foi o centroavante que o Flamengo precisava quando não tinha o Pedro. Então você tem dois... O Arrasca eu não preciso nem falar. O Arrasca, são 18 gols e 14 assistências em 33 jogos para o campeonato. Média de 0,54 gols e média de praticamente um gol por jogo. Uma participação, perdão. Uma participação em gol por jogo. Ou seja, a cada jogo ou tem gol ou tem assistência do Arrascaeta. É absurdo, esses números são absurdos. E quem acompanha o Arrasca sabia que em anos anteriores o Arrasca chegava na parte final da temporada, ele batia um pouco uma baixa, porque ele sentia a parte física, né? As exceções foram 2022 e 2019. Esse ano o Arrasca estava voando no fim da temporada. Ele estava sobrando no fim da temporada. Dava gosto de ver o Arrasca.
Literalmente. Tem time que, se brincar, acho que não deve ter 30 gols aí no campeonato. O Arrasca tem 32 participações. Olha o tamanho disso. E eles chegam a 17 títulos com a camisa do Flamengo. Nessa brincadeira são 5 Campeonato Carioca, 2 Copa do Brasil, 3 Campeonatos Brasileiros, 3 Libertadores, se não me engano são 3 Supercopas. É título para dar e vender. E nessa brincadeira o Flamengo vai pro Mundial, né? O Flamengo vai pro Mundial, o Intercontinental agora, e ele tem totais condições de ser campeão. Totais condições de ser campeão. Vai ser? Aí eu não sei. Aí eu realmente não sei, porque do outro lado tem o Paris Saint-Germain. Eu creio que o Flamengo passe pelo clássico contra o Cruz Azul e passe pelo Pirâmides do Egito também, porque o Flamengo vai um pouco descansado, viaja no sábado. Mas creio que o Flamengo tem sim chances de chegar à final. E o Flamengo termina com uma campanha à vera. São 78 pontos, 23 vitórias. É um dos times que menos perdeu no campeonato. E na hora do pega pra capar, no confronto direto contra o Palmeiras, por exemplo, o Flamengo praticamente não perdeu pontos para o Palmeiras. São 6 pontos. Vitória aqui em São Paulo e vitória no Rio de Janeiro. Não existe, se a gente parar para falar, não existe asterisco no campeonato do Flamengo. Não tem. O Flamengo é merecedor de levantar a taça. Porque o Flamengo, em momento nenhum, abandonou o Campeonato Brasileiro. O Flamengo soube administrar os campeonatos e os momentos em que o calendário apertava para ele, e ponto. E ponto. O Flamengo não abandonou. O Abel teve uma fala depois de Palmeiras e Grêmio que, na minha opinião, na minha visão dos fatos do assunto, é praticamente imperdoável. O campeonato está entregue, nós abandonamos. Não, você não pode abandonar um campeão, você não pode falar que está abandonando. Do vestiário para dentro é outra coisa, do vestiário para fora não. Em momento nenhum o Flamengo teve esse problema, teve essa questão. Nós tivemos um tempo em que o Palmeiras jogava uma boa bola, né? um mês e meio, que o Palmeiras não perdia jogos e dava show no Allianz. E o Flamengo teve o seu momento de oscilação. O Flamengo ele perdeu pro Bahia, o Flamengo ele empatou com o Grêmio, o Flamengo teve a sua derrota pro Fortaleza, tanto que o Flamengo chegou a ficar pontos atrás do Palmeiras, né? Uma época o Flamengo ficou 4 pontos atrás e ficavam ali nas últimas 9, 8 rodadas um cálculo para saber se o Flamengo conseguiria ou não tirar essa vantagem do Palmeiras e ser campeão. No fim do campeonato, agora faltando uma rodada com o Flamengo já campeão, quem esfarelou foi o Palmeiras e quem subiu de produção foi o Flamengo. As oscilações são normais. O modo como você as trata, tanto no físico, quanto no mental, quanto no anímico, aí é o que faz total diferença. Campeonato irrefutável do Flamengo. Inegável. O Flamengo é campeão, ele é campeão, merece o título, porque tratou a competição como ela merece desde a primeira rodada. O Campeonato Brasileiro não perdoa que você olhe para o lado ou abandone o foco dessa competição. E o Flamengo foi digno desde a primeira rodada. Deixe seus comentários, fale o que você acha. O Flamengo mereceu ou não ser campeão? Galera, você que já chegou até aqui e é inscrito, deixa o like, fortalece o canal. Você que não é inscrito, tá perdido? Se inscreve, ativa o sininho das notificações e vamos que tá faltando pouco pros 500, hein? Então me dá esse help aí. Uma ótima quinta-feira pra vocês e por aqui eu me despeço. Tchau!